E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Ufologia Sem Mistério. Na semana que vem, a gente finalmente vai ter audiência pública sobre OVNIs no Congresso Americano. Vai acontecer no dia 13 de novembro. E o canal vai estar fazendo uma cobertura especial, trazendo para vocês tudo de relevante que vai estar acontecendo por lá. Sobre essas audiências, o vídeo de hoje a gente vai discutir uma entrevista bem intrigante de dois cientistas renomados, Dr. Kelleher e o Lakatsky, que recentemente falaram sobre esses programas governamentais que são altamente classificados relacionados a OVNIs em que eles trabalharam. Então, fica comigo para entender por que essas figuras bem importantes estão um pouco hesitantes em revelar algumas informações nessa audiência. O Dr. Kelleher e o Jim Lukacs, eles são cientistas envolvidos em programas governamentais e empresariais que são altamente confidenciais sobre o fenômeno. Né? Eles participaram de uma entrevista bem rara no programa ExoMagazine.tv. Essa entrevista ela foi conduzida pelo Robert Fleer, mas o Fleer basicamente conseguiu entrevistar esses dois cientistas que raramente falam em público sobre as experiências e os conhecimentos que eles têm sobre esses programas. Então, essa entrevista ela é ainda mais valiosa para a gente que acompanha um pouco de fora, né, e não consegue ter acesso, às vezes, ao que realmente está acontecendo nesses programas. Mas na entrevista, o Kelleher e o Lacasse eles vão destacar que, apesar dessas promessas de proteção no testemunho que o Congresso está tentando dar agora, eles estão basicamente impedidos de revelar qualquer informação devido a esses acordos de não divulgação que a gente chama de NDA. Né? Então, o Kelleher vai afirmar que esses NDAs, eles, tanto em nível corporativo quanto em nível governamental, eles têm uma precedência sobre qualquer proteção oferecida pelo Congresso, né? Ou seja, violar esses acordos não é uma opção viável para esses caras. Já o Lukacs, ele explica que ele está aposentado, né, basicamente desde 2016, e ele precisaria reativar as autorizações de segurança dele para poder fazer essa testemunha aberta. Esse processo é extremamente demorado, desgastante, exige também um nível de segurança bastante elevado, o que complica ainda mais, né, essa situação. Então, a gente pode analisar um pouco mais, né, sobre as motivações por trás das decisões dos dois. A gente sabe que ambos os cientistas estão enfrentando dilemas complexos aqui. Então, por um lado, tem a obrigação legal de você manter o sigilo devido aos NDAs, mas por outro lado você também tem esse desejo de compartilhar as informações importantes para a humanidade, né? Então o Keller ele enfatiza que as consequências legais de violar um NDA são bastante severas. Isso acaba tornando basicamente inviável qualquer tentativa de divulgar informação confidencial. Por outro lado, você pega o Latsky, ele vai falar que o esforço necessário para reativar as autorizações de segurança que ele tinha antes de se aposentar são bastante desgastantes, então é bem complicado trabalhar com esse tipo de cenário. Então esse silêncio, apesar das garantias de proteção, levanta algumas questões sobre a real importância e o impacto dessas informações, né, que esses cientistas têm. Então, será que realmente tem algo de revolucionário que justifica esse nível de sigilo? A gente pode, claro, questionar essas justificativas que foram apresentadas. Né? Eu acho que a aposentadoria e essa complexidade burocrática são razões bem válidas, mas será que elas são suficientes quando a gente compara com outros denunciantes? Né? Se você pegar o David Grush, por exemplo, ele basicamente arriscou a carreira e a segurança dele e da família dele para revelar algumas informações ao público. Então, essa hesitação do Keller e do Lukacs, elas podem alimentar ainda mais o ceticismo e essa desconfiança do público. E tem uma parte importante que vai ver essa falta de transparência como um indicativo de que realmente tem algo oculto, que mantém a curiosidade e a especulação sobre o que está sendo escondido. Né? E óbvio, quando você tem a ausência de cientistas do corpo técnico, né? Nas audiências, o debate público pode desanimar um pouquinho, né? Isso pode desanimar também outros informantes que queiram participar desse movimento por maior transparência. Então, é uma questão bem complexa. O que eles trazem é importante também e
traz também uma ótica que a gente não está acostumado a ver e a ser veiculada normalmente na mídia. Falando um pouquinho, né, sobre a audiência do 13 de novembro, ela basicamente vai estar sendo liderada pela Nancy May, pelo Tim Burchett, pela Ana Paulina Luna. É basicamente uma oportunidade para aumentar a pressão por mais transparência e incentivar outros denunciantes a se manifestarem, né? Então, apesar da gente ter o Keller e o Cass que não estando dispostos a testemunhar, existem rumores de que outros denunciantes possam aparecer também, então isso gera uma expectativa sobre o que pode ser revelado e quem está disposto a correr o risco de falar. Então, a grande pergunta que fica, né, eu acho, em relação à audiência, será que a audiência vai conseguir avançar na divulgação de informação importante? Ou vai ser só mais uma tentativa frustrada de obter respostas concretas sobre o fenômeno, né? E para a gente finalizar aqui, eu deixo algumas perguntas para vocês refletirem também, né? Será que um dia a gente vai ter acesso completo a essas informações confidenciais? Até que ponto a segurança nacional pode limitar o direito do público de saber sobre assuntos que vão impactar o restante da humanidade? O que vocês entendem das justificativas que o Kelleher e o Lasky apresentam, né? Vocês acreditam que elas estão realmente protegendo informações valiosas ou apenas estão, talvez, priorizando a convivência pessoal? Eu vou deixar um trecho da entrevista legendada aqui em seguida para vocês verem. I believe that the agreements that I signed, the non-disclosure agreements that I signed, both at the corporate level and at the government level, preclude me from doing that. And there's been a lot of talk in DC and the Congress with respect to the congressional hearings that quote unquote protections are being offered. The fact is that if you violate a non-disclosure agreement, you are at the mercy of the consequences of violating those agreements, regardless of all of the talk regarding protection of whistleblowers. The next congressional hearing is scheduled currently for November 13th. It is being chaired by Nancy Mace, and there will be Congressman Tim Burchett and Congressman Ana Paulina Luna, and the usual cast of characters will be there. There are rumors and innuendo flying around Washington, D.C. right now regarding which whistleblowers will step up. But I personally don't believe that it is appropriate for me to go and testify under those circumstances. How about you, Dr. Lakatsky? I completely agree with what Colin says. For me, it would have to be in a compartment. Kona Blue would have to be reactivated by DHS. I would have to have, remember, I retired in 2016. I would have to have my SCI, top secret SCI clearance reinstated. I would need all these things to occur. As for open testimony, the answer is no. And that's what surprises me, because to say it more particularly what Colin has said, when you get a clearance from these organizations, DIA adjudicates TSSCI here for DOD employees. CIA adjudicates their clearances. Congress can say what they want and they can provide what protections they want. But if you work for those organizations, you're going to be very leery of crossing them, because all of a sudden, while they may not pull your clearances, they may limit what compartments you could be in. So it's very risky for these people to say that they're going into open testimony. And I don't see how they're saying if they have anything legitimate to say. I mean, we do, but I just listed out the qualifications I would need, and that would be very time consuming. And and we also have to remember, both of us, as Colin mentioned, his industrial agreements.
If there's proprietary information that's in this, you can't mention that at all, regardless of what clearance or compartment you're in or skiff you're testifying in. That's proprietary information. So I don't see how this is all going to work out. And so my answer would be no. I would not go unless an awful lot happened.